Vamos hoje retomar a nossa fala sobre a essência do homem como sendo a perversão segundo Lacan. Então chegamos nessa segunda parte no tema da clínica da perversão. É uma das chamadas do capítulo 14, seminário livro 16, de um outro ao outro, página 239. As chamadas, como sempre, são interessantíssimas, embora às vezes sugiram mais do que mostrem. Vamos ver que o gozo é capturado. A extimidade do objeto. Isto é, esse neologismo criado por Lacan para dar conta da presença simultânea do mais íntimo com o mais exterior do sujeito. O movimento que vai do grande outro barrado ao pequeno A. E esta, um tanto surpreendente para os nossos ouvidos, habituados ao senso comum, ao discurso corrente. O perverso defensor da fé. E mais ainda, exibicionismo e voyeurismo, sadismo e masoquismo. Parece um coquetel Molotov, mas não é. Senta que o leão é manso. Lacan abre sua lição de 26 de março de 1969, dizendo que promoverá verdades primordiais. Trata-se da clínica da perversão. E é preciso estabelecer uma diferença entre a perversão, como criatividade, como sublimação, no sexo e na cultura, nas formas de arte, e a perversidade. Estamos aí concordando com Magno Machado Dias, de quem eu ouvi essa primeira distinção. No Brasil, estávamos em plena ditadura, há poucos meses da proclamação do AI-5, em 13 de dezembro, que cassou mandados de parlamentares, interveio em estados e municípios, intensificou a censura à imprensa, suspendeu as garantias constitucionais, medidas totalitárias que, eventualmente, resultaram na institucionalização da tortura como instrumento político do Estado. Não é uma graça? A tortura só se tornou crime hediondo, imprescritível, inafiançável, insuscetível de perdão e da graça do indulto pela Constituição de 1988. Mas quem acredita nisso? Quem leva a sério a letra da lei? Não a lei do desejo, que dessa não há como escapar, mas a lei da legislação, a lei do legislador, sujeito a intempéries quanto qualquer outro. Uma proximidade insuspeitada, a que Lacan promove entre perversão e sublimação. A sublimação devia ser interrogada em sua relação com o papel nela desempenhado pelo objeto pequeno a, causa de desejo e de mais gozar. Seu objetivo agora é reavivar a função concreta que o objeto A desempenha na clínica, depois de ter feito a relação entre a sublimação, a obra de arte, e a perversão. Cada vez mais, Lacan vai enquadrando a clínica psicanalítica na topologia, o que não deixa de ser altamente problemático. E eu, quando escrevi esse texto, pintou um ato falho, problemático. Essa discussão, como sendo problemática, envolve inúmeros autores. E, inclusive, quem
nunca ouviu falar de topologia e sempre se pergunta qual é a utilidade disso na prática clínica. O objeto A, causa de desejo, no lugar estímulo, simultaneamente, dentro e fora do sujeito. Aqui vamos encontrar menção às estruturas de borda, às zonas erógenas, variações de estruturas de borda, as estruturas topológicas, esfera, toro, cross-cap, garrafa de Klein. Qual a legitimidade epistemológica de enquadrar a clínica psicanalítica na topologia? Deixamos em suspenso tal questão. É fácil perceber, diz Lacan, o parentesco dessas quatro estruturas topológicas com os objetos A. Também há quatro deles, tal como efetivamente funcionam nas relações geradas entre o sujeito e o outro no real. Quatro objetos refletem, um por um, as quatro estruturas. Lembremos que os quatro objetos são seio, fezes, voz e olhar. O objeto A, em níveis exemplificados com precisão pela clínica, fica na posição de funcionar como lugar de captura do gozo, segundo Lacan. Lacan se interroga sobre a pressa com que Freud estabeleceu na teoria a relação entre neurose e perversão. Ver a discussão sobre o tema da neurose como negativo da perversão. Os relatos de pacientes neuróticos levaram Freud a pensar numa tendência para o campo de uma experiência traumática. Ver, por exemplo, a passagem da sedução para a fantasia carregada de desejo inconsciente. A fantasia, diz Lacan, é o nó de tudo de que se trata quanto à economia para a qual Freud produziu a palavra libido. Portanto, fantasia igual a nó. Neste seminário, nós podemos também encontrar as inúmeras referências que Lacan fez ao filósofo Gilles Deleuze, que faz uma crítica severa à psicanálise. Sobretudo a partir da noção de sadomasoquismo, que ele desmembra, definindo sadismo diferentemente de masoquismo, embora ambos tenham em comum o fato de tentar provocar a divisão no sujeito. E não foi à toa que Lacan reconhece essa inovação de Deleuze, mas, com alguma ironia, diz que ele ficou escutando o seu seminário. Então, não é mais possível, nesses termos, falar em sadomasoquismo, como são duas estruturas ou subestruturas diferenciadas. Mas o Lacan insiste em continuar falando sobre a pulsão sadomasoquista, essa sim, englobada num único termo. É também aqui que Lacan menciona a contribuição de Foucault ao chamamento que o Lacan considerou como se fosse uma convocação de Foucault a respeito dessa questão, o que é o autor. Estamos girando em torno de situações que envolvem a perversão como uma manifestação da cultura, a sublimação como solução dos impasses da clínica. E esta página de Salvador Dalí, de 1940, chama-se A Face da Guerra.
muito apropriadamente feita durante a Segunda Guerra Mundial.